Fala moçada, tudo bem com vocês? Nós faremos a resolução da atividade aprendizagem isomeria plana. Confere aí. Bom, nós vamos começar aqui pela questão de número 1, que diz o seguinte: escreva as formas estruturais dos fenóis que possuem a mesma forma molecular C7H8O. Tranquilo, então nós vamos ter que fazer aqui o máximo de fórmulas estruturais possíveis de fenóis. Ele pede aqui fenóis utilizando a forma molecular, ou seja, usando 7 carbonos, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Tranquilo? Para a gente poder fazer um único fenol, a gente já vai utilizar 6 carbonos e 6 hidrogênios. Então, confere comigo aí, ó. Então, tá aí o nosso fenol. Então, minimamente falando, a gente já vai ter que usar 6 carbonos, que vai estar em cada quina desse hexágono, que é o nosso benzeno. E nós já vamos estar usando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 hidrogênios com o hidrogênio da hidroxila. Pronto, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Ou seja, para fazer um fenol, a gente vai utilizar 6 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Tranquilo? Só que ele aqui pede para a gente utilizar 7 carbonos e 8 oxigênio. Então, não é um fenol comum. Nós vamos ter aqui que fazer uma modificação. Então, eu vou tirar aqui, ó. Vou tirar esse hidrogênio de cá. Né? Eu vou aqui apagar essa forma molecular, porque não é essa que ele quer. E eu vou aqui introduzir mais um carbono para a gente utilizar 7 carbonos. Tá aí, mais 7 carbonos. Agora, quantos hidrogênios eu vou ter que colocar aqui? Cada carbono faz 4 ligações. Desse jeito aqui, esse carbono que eu coloquei está fazendo 1, né? Então está faltando mais 3, são 3 hidrogênios. E se a gente contar quantos hidrogênios tem, ó, nós vamos ter 3, 4, 5, 6, 7 e 8, que é esse hidrogênio que está aqui na hidroxila. Deixa eu pintar ele mais de verde aqui para gente. É isso. Então nós temos os 8 hidrogênios, 7 carbonos e 1 oxigênio. Pronto, esse aqui é 1. Vou até marcar aqui, ó, um isômero está aí desenhado. Bom, o que nós vamos fazer para conseguir fazer outros? Primeiro, vamos aqui marcar a posição relativa entre a hidroxila, que vai ser no carbono 1, tá? Ele aqui vai ser carbono 1, que é o grupo funcional, né, do fenol é a hidroxila, então ele é o carbono prioritário 1. E eu tenho o metil aqui já no lugar do carbono 2, carbono vizinho. Então aqui eu tenho esse isômero cuja posição entre os substituintes do anel benzênico, né, vamos imaginar aqui que a hidroxila está substituindo o hidrogênio e o metil está substituindo o outro aqui, imaginando que a gente tivesse o benzeno inicialmente, tá? Bom, então tem que posição I2, em posição relativa entre esses dois substituintes. Agora vamos fazer o segundo e o terceiro, como é possível fazer 3, ó. Vou fazer aqui mais um, de novo vou desenhar um anel benzênico, eu vou colocar as duplas alternadas que ele possui, vou colocar aqui a hidroxila, que faz esse anel virar aqui um fenol, e agora eu vou colocar o metil no carbono 3, ó, carbono 3, pronto. Só para ficar igual, então nós temos aqui a posição 1, sempre posição 1 da hidroxila, independente de onde ela estiver. E aqui nós temos a posição número 3 do meu metil. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, eu tenho um isômero que é diferente do da esquerda, então esse aqui é o meu isômero 2, tá? Inclusive, essas posições relativas aqui, quando você tem um benzeno com dois substituintes, a gente chama esse aqui de vizinho de orto, né? Orto. Esse que está na posição I3 é a posição meta, orto, meta, e falta um. Vocês já sabem que é a para, que é quando nós temos o fenol. Opa! Tá aqui o meu fenol de novo. Tá? Não tem importância eu mudar as posições das duplas, desde que elas estejam alternadas. Nós temos aqui a hidroxila e eu vou colocar o metil nessa posição aqui. Pronto. O que acontece? Acontece que eu tenho aqui, ó, o carbono 1 da hidroxila, 2, 3 e 4. Então, eu tenho que ir na posição 1 e 4, fazendo aqui, então, meu terceiro isômero do meu fenol. Todos eles têm essa mesma forma molecular aqui, ó, C7H8O. Tranquilo, pessoal?
Vamos então aí para a questão de número 2. Questão de número 2 em tela. Quantos éteres? Éteres é aquela função que nós temos oxigênio, entre carbonos, alifático, a cadeia aberta. E ele quer que use essa forma molecular aqui, beleza? Então vamos lá, usar 4 carbonos, vou fazer aqui o mais simples deles, que é quando você tem 2 carbonos de cada lado do oxigênio. E aí é só a gente preencher de hidrogênio, vou colocar aqui em coloração diferente, só para facilitar aqui a nossa contagem no final do processo. Então tá aqui, tá? Tem aí 10 hidrogênios, os 4 carbonos e 1 oxigênio. Tá aí o nosso éter. Bom, vamos fazer um outro. Aí eu vou tirar esse carbono de cá e jogar para o lado de lá, fazer um isômero de compensação. Eu retiro de um lado e compenso do outro. E aí nós vamos ter esse éter aqui, ó, CH3O, CH2, CH2, CH3. Pronto, aí está o meu segundo isômero. E eu ainda consigo fazer o seguinte, eu consigo fazer nesse pedaço aqui uma ramificação. Eu consigo fazer isso aqui, ó. CH3O, CH, CH3 e aqui CH3. Todos os três compostos, as 3 moléculas aqui desenhadas, 3 fórmulas estruturais, têm essa mesma forma molecular, que são 3 isômeros. Então é possível a gente aí fazer 3 isômeros com essa forma molecular. Tranquilo? Vamos para a questão número 3, sem perder muito tempo, para o vídeo não ficar muito longo. Quantas estruturas planas diferentes podem ser obtidas pela colocação de um átomo de cloro no esqueleto carbônico? Bom, vamos lá. O primeiro é o seguinte, eu posso colocar o cloro no primeiro carbono, então eu posso colocar ele aqui ou aqui, tanto faz, dá na mesma, tá? E quando eu digo no primeiro carbono, esse cloro ele pode estar tanto nessa posição aqui, eu vou colocar com X aqui, ele pode estar aqui, ou ele pode estar aqui, ou ele pode estar aqui, que tanto faz. Esse carbono aqui ele pode rotacionar e o cloro pode adquirir qualquer uma dessas 3 posições. Então, se você coloca em cima, embaixo ou aqui no meio, dá na mesma. Então, significa dizer o seguinte, colocar no primeiro carbono dessa ponta ou no primeiro, começa pela ponta de lá, dá na mesma, é a mesma substância, não está alterando. Então, colocou no primeiro carbono, em qualquer uma das extremidades, você tem uma opção. Agora, se eu colocar nesse, deixa eu trocar a coloração aqui para a gente poder marcar, se eu colocar nesse carbono, tanto em cima quanto embaixo, dá na mesma, esse carbono também consegue rotacionar aqui. E aí, se você colocar em cima, pode ser que esse cloro rotacione e vá lá para baixo. Ou colocar aqui, dá na mesma. Então, eu tenho aqui uma segunda opção. E por último, eu tenho aí a opção do meio, e nessa opção do meio me dá a chance de fazer um terceiro isômero para ele, tá? Então, quantos isômeros ou quantas estruturas diferentes eu conseguiria ter? Eu conseguiria 3, tá? Colocando nos carbonos das pontas, eu teria um isômero, colocando no segundo carbono, teria 2, colocando no meio, teria 3. Então, é possível fazer no máximo 3 isômeros aqui, tá? Com um átomo de cloro. Perfeito, tranquilo? Questão de número 5. Questão de número 5. Escreva as formas estruturais para 2 cicloalcanos de forma molecular C4H8. Então, se ele falou cicloalcanos, o que significa? Cadeia fechada e não tem ligação dupla, tá bom? Então, vamos fazer. Então, o primeiro e mais simples é eu fazer aqui, ó, com 4 carbonos fechados, fazendo aí um quadradinho. Eu teria, todo mundo sabe que é a forma de bastão, já estaria a resposta completa, mas só para a gente relembrar, nós temos aí carbono em cada quina e quantos hidrogênios? Quantos forem necessários para o carbono completar a sua tetravalência. Então, você teria aqui, em cada carbono, 2 hidrogênios. E aí, totalizando os 8 que está lá pedindo na forma. Tá aí o meu primeiro ciclo alcano. Bom, eu conseguiria ainda fazer um segundo ciclo alcano. Como que eu conseguiria fazer isso, professor? Eu faria um ciclo com o mínimo possível de carbonos, que é 3. E aí eu puxaria uma ramificação. Tá aí. A gente já sabe que nós teríamos aqui, ó, um carbono em cada esquina, em cada vértice, e 4. E os hidrogênios? Aqui eu teria 2, aqui eu teria 2, aqui eu teria um só, e aqui eu teria 3. Então, se você somar 2 com 2 dá 4, mais 1 dá 5, com 3 dá 8. Os 4 carbonos C4H8.
Então, eu tenho aqui o C4H8 dessa forma aqui e eu tenho também o C4H8 dessa forma de cá. Então, tá aí os dois cicloalcanos que o exercício me pediu. Tranquilo? Você conseguiu enxergar? Parabéns! Então, vamos lá para a questão de número 6. Questão de número 6. Escreva as fórmulas estruturais para 4 álcoois e 3 éteres com essa fórmula molecular aí. Será que a gente consegue? Nós temos que fazer aí no final 7 fórmulas estruturais. Bom, vamos tentar, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelos álcoois. Então, eu tenho aqui ó, a possibilidade de fazer o mais simples, cadeias, né, linear ou reta. Então, tá aí 1, 2, 3, 4 carbonos e uma hidroxila. Vamos só verificar o número de hidrogênios, 3, 5, 7, 9, 10, certinho. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa hidroxila e mudar ela de posição. Ela está aqui na extremidade. Eu colocar na outra extremidade dá na mesma, eu não estarei alterando a molécula, até porque se a molécula girar, a hidroxila vai estar na outra ponta, então não altera a molécula. Mas eu posso colocar a hidroxila no segundo carbono aqui, ó. Então é isso que eu vou fazer. Eu posso fazer isso, ó. Eu copio a mesma sequência de átomos de carbono, CH2. Aqui eu vou tirar um hidrogênio, porque eu vou colocar a hidroxila aqui. E vou fechar em CH3. E aí eu coloco a minha hidroxila nessa posição. Pronto, eu tenho um segundo isômero aqui do meu álcool. Bom, o que mais que eu consigo fazer aqui? Eu consigo fazer uma ramificação. Então, vou utilizar até o primeiro aqui, ó, para a gente entender o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa primeira molécula, nós desenhamos, vou tirar o carbono da ponta e vou colocar ele aqui, ó, exatamente no carbono, né, que está no meio. Vamos fazer? Então, a gente poderia ter isso aqui, ó. Vai ficar CH3, CH, CH2, e vou colocar a hidroxila, e eu coloco o meu outro CH3, está aqui, ó. Se você contabilizar aí, CH3 dá 3, 6, 7, 8, 9, 10. Os 10 hidrogênios também estão respeitados, 4 carbonos, obviamente. Então, aí eu fiz um terceiro, tem que fazer um quarto. Como que eu vou fazer agora esse quarto? Eu vou tirar esse CH3 dessa posição aqui e vou colocar ele aqui, ó, né, na extremidade daqui. Então, eu posso fazer isso aqui ainda, ó. CH3, CH2, aí vem CH, a hidroxila, e eu coloco aqui, ó, o meu CH3. Então, tá aí, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, 3, 6, 8, 9, 10 hidrogênios também respeitados. Bom, eu fiz 4 álcoois diferentes, não é isso? Se a gente for dar assim um nome, aqui nós teríamos o butanol, aqui eu teria o butan-2-ol, né? Na verdade, antigamente chamado 2-butanol, mas aqui a gente fala butan-2-ol. Esse daqui ficaria como? Nós teríamos também, agora, ramificação, né? Cadeia principal, nós teríamos aqui esse é o carbono 1, esse é o 2. Então, eu teria 2-metil-propanol, ou propan-ol, enfatizando que a hidroxila está no carbono 1. E esse de cá eu teria aqui o 1-metil-propan-ol, né? Então, eu teria aí 4 isômeros de álcool. Ele pediu para fazer 4, dá até para fazer mais, tá? Então, tá aí. 4 álcoois foram escritos aqui. Agora, nós vamos fazer os éteres com essa mesma fórmula. Então, vamos fazer o éter colocando aqui, ó, um carbono, a hidroxila, e a gente preenche tudo do outro lado de lá. Então, tá aí um éter. Agora eu vou fazer um segundo, e eu coloco 2 carbonos de cada lado do oxigênio. Então tá aqui o meu segundo isômero do éter, né? São todos isômeros entre si, aí são isômeros de funções, né? Se eu usar um éter e um álcool para comparar. Bom, qual outro que eu consigo fazer? Eu pego o primeiro aqui, que inclusive a gente fez no exercício anterior, e faço a ramificação dele. Então, eu colocaria aqui, ó, CH3, oxigênio. Eu teria aqui, ó, o meu CH, CH3, e eu colocaria o outro carbono aqui, ó, fazendo uma ramificação.
Então tá aí, eu fiz os 3 isômeros de éter que foi solicitado nesse enunciado e fiz 4 isômeros de álcoois, tudo bem? Inclusive até falamos o nome dos 4 álcoois. Dos éteres ficariam assim, ó, esse primeiro. Nós temos o met e temos aqui o prop. Então, nós teríamos aqui a parte menor, então ficaria metoxi e o maior com o nome de hidrocarboneto. Então ficaria metoxipropano. Esse tem os dois lados iguais, então poderia se chamar de etoxietano. Já esse daqui, ele tem essa parte aqui, ela é ramificada. Então o que a gente teria que fazer para dar o nome dele? Eu poderia utilizar aqui a estratégia de nomenclatura que a gente utiliza o éter e utiliza os 2 pedaços de carbono como radical. Então aqui o nome desse radical seria metil e esse aqui seria o isopropil. Então esse aqui é o menor, seria o metoxisopropano. Poderia ser o nome desse rapaz aqui. Tudo bem? Agora, a gente poderia chamar ele também de éter, isopropil e metil. Também daria. Perfeito? Então, eu poderia utilizar as 2 formas de dar nomenclatura para ele. Bom, vamos agora para a questão número 6. A questão número 6 é para a gente identificar quantos aqui são, de fato, compostos diferentes. Então, para isso, eu estou verificando aqui rapidamente que eu tenho 6 estruturas com um anel benzênico e todos esses anéis têm 3 bromos. Então, a diferença vai estar na posição relativa entre eles. Então, o que eu vou fazer? Eu vou enumerar a posição relativa entre eles. Aqui, então, ó, vou chamar esse aqui de carbono 1, esse seria o 2, esse é o 3. Então, 1, 2 e 3 certinho. Esse daqui eu vou chamar ele de 1. Lembre-se que eu tenho que enumerar com os menores números possíveis. Esse aqui, o menor é 1, 2 e 4, tá? Bom, esse daqui, estou vendo que eu vou ter que começar por aqui, para dar os menores números, 1, 2 e 4. Já é possível notar que esses dois são a mesma molécula. Foi só girada e aí ele tentou te ludibriar. Aqui está um sim, não, sim, não. Então, aqui tanto faz. Esse aqui vai ser 1, esse é o 3, esse é o 5. Então, posição 1, 3, 5. Aqui, posição 1, 2 e 4. Repetiu de novo. Ó, esses 3 aqui são exatamente a mesma molécula. Ó, vou até circular aqui para facilitar. Tudo isso aqui é uma só. E esse daqui, ó, 1, 3 e 5. Então, nós temos aqui, ó, vou até circular de verde. Esses dois aqui, ó, é exatamente a mesma molécula. Então, quantos isômeros eu tenho? Eu tenho aqui exatamente 4 isômeros, né? Eu tenho aqui esse que está circulado de azul, de vermelho e de verde, formando aí 3 isômeros, tranquilo? Vamos para a questão de número 8. Considere as afirmações. O propanal é isômero da propanona. Perfeito. Por quê? Porque a acetona e os aldeídos, eles formam isômeros de função. E todos os dois aqui começam com prop. Prop é 3 carbonos. Então, sim, são isômeros. Inclusive, isômeros de função, verdade verdadeira. Éter etílico e metílico é um isômero do propano 2-ol, né? Ou propan 2-ol. Então, o éter etílico e metílico, nós vamos ter que fazer aqui só para não gerar dúvidas. Porque sim, é verdade. Vamos lá? O éter etílico, então eu coloco aqui 3. Et é um radical com 2 carbonos. Aí vem o oxigênio, já que ele é um éter. E do outro metílico, então um só. Tá aí. E o propan 2-ol, nós teríamos isso aqui, ó. CH3, CH, CH3. E nós teríamos a hidroxila aqui, já que o OH, ou seja, a função está no 2. Então, nós temos aí os 3 carbonos nas 2 moléculas, temos aqui 3, 6, 7, 8, 8 também em cada molécula, 8 átomos de hidrogênio, e nós temos um oxigênio em cada um, então verdadeiro, tá aí, é verdadeiro. O propan-ol, o isômero do propan 2-ol não precisa, né, a gente pode até tirar, mas é porque isso daqui veio erro de digitação, né, então eles são isômeros, a gente não precisa nem escrever, né. São isômeros de posição, onde nós temos a hidroxila aqui no carbono 1 da extremidade, aqui no carbono do meio. Propilamina é um isômero da trimetilamina. Vamos fazer isso? Deixa eu mudar aqui a cor.
para que a gente possa fazer uma distinção. Nós estamos aqui fazendo nosso rascunho. Então, propilamina. Propil, eu vou ter que fazer prop. Então, é um radical de 3 carbonos. E eu tenho o grupo amino, né, que dá origem à função amina. Então, tá aí. E a trimetilamina? Então, são 3 metil com amina. Então, tem aqui o nitrogênio. O nitrogênio só faz 3 ligações covalentes normais. Então, eu coloco um metil em cada uma. E aí, nós só vamos contar quantos átomos de hidrogênio, porque carbono e nitrogênio a gente já sabe que bateu. Hidrogênio dá 9 na de baixo, 3 mais 2 dá 5, mais 2 dá 7, mais 2 dá 9 também na de cima. Então, certinho, também isso aqui é verdadeiro. Então, nós temos aí 3 sentenças falando a verdade. Questão número 9. Nós temos aqui o propênio e o ciclopropano são apresentados, respectivamente, pelas fórmulas, tá? Então, nós temos aí, eu tenho aqui o meu propeno e eu tenho aqui o meu ciclopropano. Para análise, julgue ver o F, para análise dessas substâncias. São polares? Falso, eles são substâncias apolares. Por quê, professor? Porque eles são pertencentes à função dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são todos derivados do metano, né? Se a gente analisar o metano, lembrando lá das aulas do primeiro ano sobre polaridade, ligações termoleculares e tudo mais. Então, os hidrocarbonetos, eles são derivados dessa molécula que é o metano, que é o menor dos hidrocarbonetos, né? Ele é o hidrocarboneto mais simples, cuja apolaridade, ou a gente chama isso de momento dipolar, é igual a zero. Ou seja, a gente fizer análise das ligações covalentes como vetores, os vetores serão anulados e aí ele não terá momento dipolar nenhum. Então, nós teríamos aqui uma molécula que não tem desequilíbrio eletrônico na sua estrutura, portanto, não tem polos elétricos, né? Então, polar. Apolar, então, que está falso. São isômeros de cadeia. Um é cadeia aberta, outra cadeia fechada. Aqui falou a verdade. Pertence a funções diferentes. Falso. Eles pertencem à mesma função que a função de hidrocarbonetos. Eles pertencem, aí eu vou chamar a atenção, a classes diferentes. Mas classe não é função. Enquanto eu tenho aqui um alceno, por que alceno? Porque ele é cadeia aberta e ele tem dupla. E aqui eu tenho um ciclo, porque é fechado, e ele é um alcano, cicloalcano. Então, ser cicloalcano e ser alceno não significa ter funções diferentes, tá? Significa pertencerem a classes diferentes. Tranquilo, segue o jogo. Um é alceno e o outro é ciclano, foi o que eu acabei de explicar. Apresentam diferentes massas moleculares. Se eles são isômeros, eles têm a mesma forma molecular. E eles são isômeros? São sim. Se você contar o número de carbonos e hidrogênios, aqui nós vamos ter 3 carbonos. Quantos hidrogênios? 3, 4 com mais 2 dá 6. C3H6. E aqui também C3H6. Tá? Tanto os alcenos quanto os ciclanos, eles têm a mesma fórmula geral, que é CnH2n, tá? Então, apresentam diferentes massas moleculares? Falso. Apresentam a mesma massa molar? Verdadeiro. Professor, mas essas duas afirmações é a mesma coisa? Não, aqui é massa molecular, que é a massa de uma única molécula. E aqui é massa molar, que é a massa de um mol de moléculas, tá? Então, opa, eu marquei verdadeiro no de cima, né? Então, deixa eu apagar aqui, desculpa, foi um erro aqui. Então, aqui essa é falsa, tá? Falsa. Então, sim, se são isômeros, todos os dois teriam que ser iguais, apresentam a mesma massa molecular, apresentam a mesma massa molar, tá? Mas aqui ele colocou diferenças, então tá errado, tranquilo? Vamos então aqui para a próxima sentença. Provavelmente os dois dissolvem água, provavelmente os dois não dissolvem água, isso está falso. Já discutimos aqui que eles são moléculas apolares e a água é uma substância conhecidamente polar. Então, uma substância apolar e uma substância polar muito provavelmente não vão dissolver na água, tá? Não vão dissolver. Ambos possuem carbono secundário, verdadeiro. O que é carbono secundário? É ter um carbono que está ligado a outros dois. Aqui, ó, o carbono secundário do meu alceno, esse daqui, ele está ligado a este carbono e este de cá, por isso que ele é secundário. E no meu cicloalcano, qualquer carbono que você pegar, ele está ligado a outros dois. Então, por exemplo, esse de cá está ligado a outros dois. Também tem carbono secundário.
Perfeito? Então, essa questão número 9 foi uma revisãozinha aqui bacana. Questão número 10. A questão número 10, entre os compostos de fórmulas mostradas a seguir, tem-se qual isomeria entre eles? Bom, eu tenho aqui qual isomeria? Todos dois aqui têm dupla ligação, são dois alcenos. Um é cadeia linear, outro é cadeia ramificada. Então, o que a gente vai falar assim, ó, eles são isômeros, ou seja, possuem a mesma fórmula molecular. Então, são isômeros, né? Eles são isômeros de quê? Eles são isômeros de planos, tá? São isômeros planos de cadeia. Ou, resumidamente, isômeros de cadeia. Questão número 11. Considerando a isomeria estrutural plana para a fórmula molecular C4H8, podemos identificar quais tipos de isomeria plana? Bom, essa aqui é a fórmula geral de um alceno, tá? Lembre-se, a fórmula geral de um alceno é CnH2n. O número de hidrogênio é o dobro de carbonos. Então, eu tenho um alceno. O que eu posso fazer aqui com esse alceno? Primeiro, eu posso fazer esse alceno. Vamos fazer aqui, ó. Eu poderia fazer aqui, ó, C3, C, vou colocar aqui um H, uma dupla, outro C, CH3. Pronto, eu poderia ter esse cara aqui. Se eu mudar a dupla de local, então, por exemplo, a dupla que está no meio, ela vier aqui para a ponta, o que acontece? Eu vou ter uma isomeria de posição. Mudou a posição aí da insaturação. Tá? Eu também consigo fazer aqui a mudança do carbono e colocando ele aqui fazendo uma ramificação. Então, por exemplo, poderia fazer isso aqui, ó. CH2, mantenho a dupla aqui, faço esse carbono, coloco um CH3 aqui para baixo, coloco aqui o meu CH3 aqui. E aí eu teria, então, uma cadeia ramificada. Então, com qualquer um dos dois que eu fosse comparar com este daqui, eu teria isômeros de cadeia. Eu também poderia fazer um segundo, que era só fazer aqui o cadeia fechada. Né? Aí eu, com ele, comparando com qualquer um, também daria isomeria de cadeia. Se eu comparasse esse fechado com esse ramificado, também é isomeria de cadeia, porque um é aberto, outro é fechado. Tá? Então, a gente tem quais tipos de isomeria aqui? Nós temos isomeria de posição, variando a posição da dupla, e isomeria de cadeia, usando um cadeia linear, um cadeia ramificada, ou um cadeia aberto e um cadeia fechado, também daria isomeria de cadeia. Então, dois tipos de isomerias planas. Então, vamos aqui para o exercício número 14, que ele diz o seguinte, a pentan 2-ona é isômero do. Então, pente são 5 carbonos e ele é uma cetona. Ou ela é isômero de outra cetona, ou é isômero aí de um aldeído. Então, ela tem duas opções aí para ela. Aqui é um ácido, então não. Aqui é um álcool, então também não. Aqui é uma cetona, pode ser, né? Nós vamos analisar. Aqui é um álcool, então não pode. E aqui é uma cetona, pode ser. Pronto, já eliminei, estou entre a C e a D. Então, como é que eu sei que é um ácido? Pelo final, ó, terminou em oico é ácido, terminou em ol é álcool, tá? Então, pelo final aqui do nome eu sei qual é a função. Então, vamos analisar aqui essas duas aqui, C e E. Vamos começar pela última. 2-metil-butan-2-ona e 3-metil-butan-2-ona. Ou seja, é praticamente a mesma coisa. O que está variando aqui é só a posição 3 e aí a posição 2 do metil. Então, eu já estou até percebendo aqui que no carbono 2 eu tenho um metil, no carbono 2 eu tenho uma dupla O. E aí não vai ser possível, essa molécula aqui parece que nem vai poder existir, parece não, ela não vai poder existir porque senão o carbono vai fazer 5 ligações, porque o carbono vai ter que estar ligado a outros 2 carbonos, em 2 ligações, uma dupla com oxigênio, dá 4, e com esse metil daria 5, então a resposta é a letra C, de certo. Vamos fazer ela? Para não restar dúvida, vamos. Butan, vou começar para a cadeia principal, sempre assim, deixa a ramificação por último. Butan, but, são exatamente 4 carbonos. No carbono 2, que seria o secundário, tanto esse quanto esse poderia ser, vou até colocar neste cá, eu coloco aqui o grupo funcional. E aí eu vou fazer o seguinte, colocar o meu metil no carbono 3. Esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, está aqui o meu metil. E aí é só preencher de hidrogênio aonde está faltando o carbono completar as suas ligações. Tá aí. Então, nós temos aqui o isômero da pentan 2-ona, nós temos aí o 3-metil-butan-2-ona, tá? A diferença é que esse que está aqui do enunciado, ele vai ter os 5 carbonos em uma única linha, cadeia reta, né? E aí conta que é uma cadeia ramificada. Então eles são dois isômeros de cadeia, exato. Uma cadeia reta ou linear e outra cadeia ramificada, pois eles possuem a mesma função.
Tá certo? Tranquilo? Então, resposta letra C de Cristo, C de certo, C de cavalo. Então, vamos lá. Associe os pares compostos da coluna da esquerda com os tipos de isomeria entre eles na coluna da direita. Então, aqui no número 1 eu já estou percebendo aqui um caso onde ele de éter, só que a gente tirou aqui o oxigênio e fez um tioéter. Lembre-se, o enxofre e o oxigênio são da mesma família. E quando são da mesma família, eles conseguem fazer coisas parecidas, até porque esse é o conceito de família, né? Ser parecido. Então, aqui, enquanto eu tenho um enxofre separando 3 carbonos de um lado e 1 do outro, eu tenho aqui outro enxofre separando 2 e 2. Isomeria de compensação. Então, nós temos aqui que o 1 em romanos, ele tem que casar com isomeria de compensação, que é o 2 em arábico. Vamos para o 2 romano agora. Vamos lá. O 2 tem que casar com quem? Eu tenho aqui cadeia fechada e cadeia aberta. Tá? Eu tenho aqui um cicleno e eu tenho aqui um alcino. Então, isomeria de cadeia, 2 romano com 3 arábico. No 3 romano, vamos lá. No 3 romano, nós temos aqui o cloro posição I2 e cloro posição I3. Então, isomeria de posição, vou ver a posição do cloro, super tranquilo. Isomeria de posição é 4. Então, 4 arábico. E o último, que é o 4 romano, nós temos aqui um álcool, né? um álcool na cadeia fechada. E aqui eu tenho um éter, né? Que até tem gente que põe o nome de epóxi, mas é uma outra função, um éter fechado também. E um álcool de cadeia fechada. Então, isomeria de função, e até porque só sobrou ele, né? Então, 4 e 1. Então, tá aí a resposta da questão número 13. Segue para a gente não enrolar muito. Escreva a fórmula estrutural do isômero de função do aldeído que apresenta a menor cadeia carbônica ramificada e saturada. Uou! Essa questão aqui é uma questão muito boa, questão de vestibular. Então, escreva a fórmula estrutural do isômero de função do aldeído. Então, tá aqui, ó. Isômero de função do aldeído. Quem que é o isômero de função do aldeído? É uma cetona. Então, eu tenho que fazer uma cetona. Menor cadeia carbônica possível, só que essa cadeia tem que ser ramificada e saturada. Vamos lá. Então, vamos embora. Eu vou fazer uma menor cetona possível. Para fazer uma menor cetona possível, eu gasto 3 carbonos. Não tem jeito de fazer cetona com 2, nem com 1. Sempre vai dar aldeído. Então tá aí. Só que ele quer ramificado, então eu vou ter que colocar ramificação. Eu posso colocar ramificação aqui? Não posso, senão o carbono faz 5. Eu posso colocar ramificação aqui na ponta? Se você colocar aí, não será uma ramificação, mas para a gente ter a ramificação, vamos ter que colocar um carbono aqui, e aí sim eu vou criar uma ramificação. Tá aí. Então eu tive que utilizar 3 carbonos no mínimo fazer uma cetona, mas para ramificar ela eu tive que usar mais 2. Tá? Um para alongar essa cadeia principal e um quinto carbono para criar a ramificação. E saturado significa dizer que tem que ter só ligações simples. Aí é só preencher de hidrogênio, né, onde está faltando ligação com o carbono e correr para o abraço. Então tá aí. Escreva a fórmula estrutural do isômero de função do aldeído, que apresenta a menor cadeia ramificada e saturada, tá aí. Só para a gente finalizar, qual seria a fórmula molecular? Quantos carbonos eu gastei? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Quantos hidrogênios? 3, 6, 9, 10. Gastei 10 hidrogênios e gastei 1 oxigênio. Tá? Essa é a fórmula molecular, mas ele pediu que é estrutural. Tá? Essa aqui que seria a resposta, tá aí para vocês. Questão super bacana, pessoal. Bom, alcinos e alcadienos possuem a mesma fórmula geral, tudo bem. Alcinos é os hidrocarbonetos com uma ligação tripla e alcadienos com 2 duplas, tá? Ambas as classes de hidrocarbonetos possuem aí 2 ligações covalentes do tipo π, tá? Considerando o alcino e o alcadieno, ambos com 3 átomos de carbono na cadeia, julgue V ou F. Então vamos fazer aí, só para a gente visualizar com mais facilidade. Tá aí o meu alcino, tá? E o meu alcadieno, tá? Nem vou preencher de hidrogênio para ficar mais rápido. Ambos possuem 4 átomos de hidrogênio. Bom, vamos fazer aqui de verdinho para a gente poder identificar. Eu teria aqui, ó, um hidrogênio aqui. Esse carbono não tem nenhum e esse aqui teria 3. Tá? 3 hidrogênios. Esse carbono aqui teria 2, esse nenhum e esse aqui teria 2. Então, ambos têm 4. Verdadeiro. Ambos são isômeros de cadeia. Bom, aqui, na verdade, eu teria, é uma pergunta até meio polêmica, mas aqui eu teria uma distinção. Enquanto eu teria aqui a cadeia
linear, cadeia aberta, cadeia saturada, cadeia insaturada, cadeia insaturada. A diferença aqui, ela é sutil, onde eu tenho uma tripla e aqui tenho duas duplas, né? Então, assim, eles são isômeros, mas de quê? Eles não são isômeros de função, eles não são isômeros de posição, eles não são de compensação, não são de tautomeria, nem a gente buscando lá na isomeria espacial, embora o exercício seja de plano, mas não são isômeros ópticos e nem isômeros espaciais. Então, eles são isômeros, mesma forma molecular, mas isômeros de quê exatamente? Se a gente forçar a barra, nós vamos ver que tem isômero de cadeia, afirma nessa de cá, e aqui fala isômeros de função, ambos são isômeros de compensação. Então, sim, se a gente tiver que colocar eles em uma classificação, a gente colocaria cadeia, porque aqui eu tenho a insaturação concentrada num ponto e aqui eu tenho a insaturação ao longo de toda a cadeia, tá? Então, vamos colocar essa aqui como verdadeira e vamos colocar a outra como falsa. Bom, professor, mas é cadeia mesmo? Bom, como essa questão que ela é aberta, não fosse uma questão de vestibular, eles fugiriam dessas polêmicas. Mas como ela é uma questão aberta, aqui eu colocaria o verdadeiro, tá? Mas pode ficar tranquilo que em vestibular a gente evitaria isso, ou como é que seria no vestibular? Seria questão fechada, A, B, C, D e E, e aí você teria que marcar em uma, aí você optaria pelaquela que encaixa melhor. Função a gente sabe que não encaixa de forma nenhuma, mas essa aqui dá para forçar a barra, tá? Tudo bem? Então vamos para as outras duas. O alcino tem mais ligações do que o alcadieno. Falso, tá? Falso. Todos têm o mesmo número de ligações. Se a gente for contar o número de ligações, né, tudo igual. Ele nem especifica o que, né? Se falasse alguma coisa, mas mesmo se falasse, daria a mesma coisa. Tá? A mesma ligação simples, ligação π, sigma e π é da mesma, enfim. As fórmulas estruturais são diferentes. As fórmulas estruturais são diferentes, sim. Por que são diferentes, professor? Porque a fórmula estrutural está aqui desenhada. Você não consegue ver que um é diferente do outro? Então pronto, são diferentes. Agora, a fórmula molecular que seria igual, né? São 3 carbonos, 2 vezes 3, 6 menos 2, 4, que é a fórmula geral, daria C3H4. A fórmula molecular é igual, mas estrutural é diferente. Tranquilo? Último exercício, que também é um pouquinho polêmico. Nós vamos cair de novo naquela discussão. A gasolina é mistura de hidrocarbonetos. Está aí 3 dos principais hidrocarbonetos. E aí coloca os pares 1, 2 e 1, 4, apresenta isomeria plana de quê? Então, 1 e 2 é facinho, tá? Então, aqui eu tenho, ó, no 1 e no 2, o que está diferenciando? É tipo, acha o erro. Qual a diferença entre eles? Já que eles são irmãos gêmeos, mas aonde está a diferençazinha? Está na posição aqui do metil. Enquanto o meu metil está aqui, o de cá está mais para a esquerda, o de cá está mais para a direita. Então, isomeria de posição. Tem que começar, então, com posição. Não pode começar com cadeia. Então, aí eu tenho a opção C e D. E agora ele quer que eu compare 1 e 3. 1 e 3 é esse. De novo, ele foi selecionado para um desafio. Vamos colocar assim, e o 3. Qual que é a diferença entre eles? Olha, é possível notar que o 1 ele tem uma cadeia principal mais curta, né? Ou ele é mais ramificado, são 3 ramificações, enquanto o 3 ele tem uma cadeia principal mais longa e é menos ramificado. Então está diferenciando o quê? Eles são isômeros de quê? Eles são isômeros de funções? Não. São isômeros de compensações? Não. São isômeros de posição? Aqui, para ser posição, tem que ter variado a posição de uma ramificação. Aqui tem essa terceira ramificação que não tem, então não foi mudança de posição, deixou de existir. Deixar de existir não é que mudou de posição. Então não é isômero de posição, não tem dupla para ter mudado de posição, não tem grupo funcional para ter mudado de posição, tá? E aqui não foi igual o 1 e o 2, que seria de fato posição, aí mudou de posição. O 1 e o 3 não é, então ele não é de posição. Ele não é compensação, não encaixa em compensação, não tem heteroátomo, ele também não é isômero de metameria, né? Também não é tautomeria, não é a isomeria de função dinâmica, que transforma em enol, nada a ver. Então, ele é de quê? Função também não é, né? São a mesma função, vai ser de cadeia. Por quê? É bem sutil igual aquele, tá vendo? Aqui nós temos que marcar, ou ele é de cadeia ou de posição. Encaixa melhor em cadeia, porque aqui eu tenho uma cadeia maior ou cadeia menor. Ou aqui tem uma cadeia menos e aqui mais ramificada. Então, C, posição e cadeia. Tranquilo? E nós terminamos, então, o nosso exercício, nossa resolução por aqui. Pessoal, um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.